Isso. Vamos devagar. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos começar nosso estudo bíblico. Entendeu? Amém. Começar nosso estudo bíblico então. Vamos orar. Ora por nós aí, Cida. Fala com Deus, Cida. Sinceramente, a Jaque me chamou, não é tão bom, Jaque. Então, ora, Jaque. Ore por nós aí, pedindo a Deus que nos abençoe nesse estudo. A Jaque é nossa visitante, seja muito bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe sua vida. Já começa orando. Boa noite. Fala, irmão. Deixa eu abraçar isso aqui, porque aí sim, hein? Ore por nós, Jaque. Peça a Deus para nos instruir nesse momento. Amém, Senhor. Que ela não possa produzir frutos em nossos corações, porque vamos servir a mais. Amém. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Você foi até o 8, né, Pedro? Versículo 9. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Essa, então, é a terceira quarta-feira sobre Apocalipse, né? Falamos sobre a introdução e o pastor Pedro foi, na semana passada, do versículo 1 até o versículo 8. Você tem no versículo 1 o modo operandi da carta. É Deus tendo uma revelação para o seu povo, mas que o anjo leva esta revelação até a ilha de Pátimos, para João escrever, para que a carta chegue aos pastores da Ásia Menor, para que os pastores da Ásia Menor pudessem ler para os membros da igreja. E o texto do 3 diz: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia, porque o tempo está próximo. Do 4 ao 5 nós vemos a Santíssima Trindade trabalhando nesta carta e governando toda a história. E a primeira vez que a vinda de Cristo é mencionada na carta é no capítulo 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos traspassaram. E o versículo 8, uma prova cabal de que Jesus é Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. No capítulo 2 e no capítulo 5, a mesma situação. Jesus mostrando que é Deus, dizendo que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Jesus Cristo é Deus, porque cremos na Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. A partir do versículo 9, então, é o estudo desta noite. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. A Bíblia diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Eu, João. Não há dúvida de quem escreveu esse texto, foi João. Agora, esse apóstolo amado do Senhor, esse apóstolo querido do Senhor, aquele que se reclinava nos ombros de Jesus, esse João, que o único que não foi martirizado, o único que não morreu assassinado pelo Evangelho, esse João não deixou de ser perseguido. João não foi assassinado pelo Evangelho, mas João foi perseguido por causa do Evangelho, a ponto de dizer que ele é irmão, mas companheiro na tribulação. Para quem que ele está falando isso? Para a igreja da Ásia Menor. Daqui a pouco veremos aqui no 11 as 7 igrejas. E ele está dizendo para as pessoas das 7 igrejas: eu sou apóstolo, eu caminhei com Jesus,
vou escrever muita coisa do Novo Testamento, mas eu sou irmão, irmão vosso. Irmão, se alguém poderia dar carteirada, é ele, sou apóstolo. Mas quem tem que ficar gritando demais o que é porque não é. Na verdade, ele é e não grita que é. Quem não é tem que gritar que é. Ele está dizendo, eu sou irmão. Agora, companheiro numa coisa que a gente não está querendo muito não. Companheiro na tribulação. Por que companheiro na tribulação, irmãos? Porque a Ásia Menor está sendo perseguida. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E ele também está sendo perseguido. Ele está preso na ilha de Patmos por pregar o Evangelho. E Roma quer matar todos os cristãos e acabar com tudo. Já tinha sofrido com Cláudio, já tinha sofrido com Nero. Agora Domiciano está no poder e perseguindo os cristãos. E perseguindo os cristãos, não sobrava nenhum. Todos estavam passando por essa dificuldade. E João diz, eu sou companheiro na tribulação. Eu passo por aquilo que vocês passam. João está dizendo, eu sou apóstolo, mas eu passo pelo que vocês passam. A perseguição não vem só em quem está embaixo. A perseguição vem para todo mundo. E eu também sofro tribulações e dificuldades como vocês. Eu sou irmão de vocês e sou companheiro de vocês. Ô irmão, um bom líder não deixaria só a igreja ser perseguida, né? Um bom líder não deixaria a igreja haver navios. João está dizendo, eu estou perseguido como vocês também. Sou companheiro de vocês na tribulação, mas companheiro também no reino. Porque quando Jesus veio, ele instaurou o seu reino, mas ainda falta a totalidade deste reino. E nós sabemos que a totalidade desse reino se dá no novo céu e na nova terra, na eternidade. Então João está dizendo, eu vou passar por tribulação com vocês, mas eu estarei no reino com vocês também. Eu estou na prova com vocês, mas sou companheiro também lá no reino eterno. Quando Cristo vier, estaremos juntos. É por isso que lá no 21, capítulo 21, vamos chegar ainda. Daqui uns 6 anos a gente chega lá. O que ele disse? Vi novo céu e nova terra, e o mar já não existe. Essa distância entre nós e o caos, e a dificuldade e o problema não vai existir. Onde? No reino. Mas João está dizendo, enquanto esse reino não chega, sou companheiro na tribulação. Irmão, assim é a vida com Deus. Estamos aqui na luta, na dificuldade, no problema, somos companheiros nas tribulações. Você dessa igreja só passa a tribulação sozinho, se você quiser. Porque aqui a gente não promete assim, ó, você não vai passar tribulação, não. Não existe isso não, vai passar sim. Vai passar dificuldade, problema, vai. Mas sozinho, se quiser. Acompanhado, tem seus irmãos. Nós somos companheiros na tribulação. Somos ou não somos? Somos. Mas também no reino. E ele diz, na perseverança. Na perseverança também. Em Jesus. Olha o que ele está dizendo. Vocês estão passando luta, eu também estou. Mas vocês me animam daí e eu animo vocês daqui. Vamos perseverar juntos. Igreja de Éfeso, quer parar? Não para não. João quer desistir? Não desiste não. Igreja de Esmirna, está difícil a luta? A igreja de Esmirna ouviu de Jesus. Vamos chegar lá. Que o diabo estava para colocar alguns daqueles irmãos na prisão para terem tribulação de 10 dias. Mas Jesus disse para eles, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte não é até o último da sua, não é simplesmente isso aqui não, ó. Até o último dia da sua vida, seja fiel, não é isso. Não é simplesmente isso. Ser fiel até a morte é, mesmo que Nero, Domiciano, mesmo que qualquer pessoa chegue para matar vocês, sejam fiéis, não neguem o nome. É muito mais pesado. Não é ser fiel até a morte, até o último dia da vida. Automaticamente vai ser isso. Mas a proposta é, mesmo que a morte chegue até vocês, não neguem o nome de Jesus. Ser fiel até a morte. João está dizendo, eu sou companheiro na tribulação, eu sou companheiro
no reino e eu sou companheiro na perseverança em Jesus. E a prova de que ele era companheiro na perseverança em Jesus é onde ele estava. Achei-me na ilha de Pátimos. E por que te colocaram nessa ilha de Pátimos? Esse nome aí poderia ser muito bem traduzido como Ilha Mortal. Também era um significado deste nome, deste lugar. Talvez não um significado etimológico, mas aquele lugar também era conhecido como Ilha Mortal. As pessoas saíam dali para o martírio. Era o lugar onde os piores inimigos de Roma ficavam, na costa da Turquia pertencente à Grécia. Ilha Mortal, João está dizendo, eu estou na Ilha Mortal. Achei-me aqui. E por que é que você foi parar aí? O que aconteceu para você chegar na ilha de Pátimos? Preguei a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Bom, deixa eu te explicar uma coisa. Pode ser que por causa da palavra de Deus, você seja colocado em lugares que você nunca pensou. E aí, se você não entender isso, você vai sair daqui assim, aleluia, glória a Deus. Por causa da palavra de Deus, ele vai me colocar no lugar que eu nunca pensei. Nunca pensei estar entre os governadores. Nunca pensei estar nos grandes palácios. Nunca pensei em estar nos grandes nomes da fé. Deus vai me colocar lá? Talvez é na ilha de Pátimos. Talvez não é lá não. João está dizendo que ele foi preso na ilha de Pátimos. Porque ele pregou a palavra. E por causa do testemunho de Jesus. Percebe? Não é só pregar algo, é ser testemunho de Jesus. Não é só uma mensagem, é ser testemunha de Jesus. E ele ouviu de Jesus, João ouviu de Jesus. Em Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então agora ele está provando disso. Jesus prometeu isso para ele e é isso que Jesus está dando a ele. Jesus está dizendo para ele, ele está dizendo, né? Aquilo que ele recebeu de Jesus. Ele é agora aquele que está preso por causa da palavra, mas também o testemunho de Jesus. A pregação, ele está ali porque ele está disposto a dar a vida pela obra e pelo ministério. Ele está disposto a entregar a última gota de sangue. Ele está na ilha de Pátimos. Ele não está no estudo bíblico de quarta-feira com o arzinho condicionado ligado. Ele está na ilha de Pátimos. Por causa da palavra e do testemunho. Se fosse algum de nós aqui, talvez eu, não estaríamos na ilha de Pátimos. Não teríamos coragem de entregar a nossa vida na ilha de Pátimos. Não teríamos coragem de pregar o evangelho com o Império Romano nos perseguindo, irmãos. Tem gente que vem no estudo bíblico que não tem mais nada para fazer, vem na igreja que não tem mais nada para fazer. Agora ele não. Eu prego até me prenderem. E Pedro e João foram presos. Esse João, que está preso na ilha de Pátimos, já tinha sido preso lá em Atos 5. Preso e açoitado. Ele está acostumado a sofrer pelo evangelho. Quem não está acostumado a sofrer pelo evangelho é a igreja brasileira de 2024. Não fala de sofrimento na igreja brasileira, não. Agora, fala para João assim, ô João, tem como pregar o evangelho sem sofrer com o mundo? João vai dizer assim, tem como não. Porque eu sofri lá em Atos 5, preso e açoitado. E quando soltaram ele, fala assim, não prega mais sobre esse nome. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Vou continuar pregando sim. E a Bíblia diz que Pedro e João saíram felizes por terem sido achados dignos de sofrer pela causa, por causa de Jesus. Aí ele diz no 10, achei-me em espírito no dia do Senhor. Aí, Vitor que gosta. Primeiro, achei-me em espírito. O que isso quer dizer? Ele foi elevado a um lugar em espírito? Pode ser, porque Apocalipse 4 vai mostrar isso para nós. Ou, em espírito aqui significa numa revelação, que também faz sentido por causa da carta. Então pode ser essas duas possibilidades. Achei-me em espírito. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que ele está recebendo uma revelação de Deus? É possível. Ou uma segunda possibilidade. Ele foi elevado realmente em algum lugar em espírito.
Lembra de Paulo que foi ao terceiro céu? E ele mesmo fala, eu não sei se foi no corpo ou se foi em espírito. Eu não sei, só sei que eu fui. Será que ele ficou ali desacordado e o espírito dele foi para algum lugar? Ou será que em espírito aqui significa na revelação do espírito? Duas possibilidades. Agora o texto diz, no dia do Senhor. Nós sabemos que no Antigo Testamento é claro e notório que dia santo é o dia de sábado. Nós não temos nenhuma dúvida que o dia de sábado foi consagrado a Deus. É o sábado, o sétimo dia. O livro de Apocalipse é muito firmado no Antigo Testamento. Tem muita base no Antigo Testamento. Então, será que João está dizendo aqui que essa revelação foi dada a ele em um dia de sábado? Porque alguns nos dias de hoje dizem que o sábado foi substituído para o domingo. E que o domingo seria o dia santo agora. Aí a base disso é, por que Jesus ressuscitou no domingo? Porque Paulo pediu à igreja em Atos 20 para recolher oferta no domingo. Isso não prova nada. Isso não mostra o domingo como um dia santo, em hipótese alguma. A ideia de que o domingo é um dia especial é uma ideia tradicional, não bíblica. Não existe esse negócio de substituir o sábado pelo domingo, não existe. Mas também não existe esse negócio de ser obrigado a guardar o sábado para ser salvo, também não. O sábado nosso é Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse que ele é o Senhor do sábado. E ele mesmo disse que quem chegar até ele vai encontrar o descanso verdadeiro. E a palavra sábado significa descanso. Então, se você quiser fazer diferença de dia e dia, se você fizer isso, faça para o Senhor, está no texto bíblico. Traduzindo, se você ainda quiser guardar o sábado, guarde. Não há nenhum pecado em tirar um dia da semana, o sábado, para se deleitar em Deus. Faça. Mas também, a mesma Bíblia que diz que se você faz diferença de dia em dia e não pode ser julgado por isso, a Bíblia diz também que você não pode ser julgado se você não guardar o sábado. Colossenses 2. Então, Romanos 14, 1 faz diferença de dia e dia. Colossenses 2, não julgue ninguém por causa do sábado. Porque a revelação completa do sábado não é um dia, é um descanso que nós temos em Jesus. Porque Ele é o Senhor do sábado. Então, se alguém me perguntar, Mateus, você guarda o sábado? Eu falo assim, claro que eu guardo o sábado. Mateus, você é adventista? Não, eu sou batista. Mas batista que guarda o sábado? É, o meu sábado é Cristo. Ah, mas o adventista guarda o sábado, tá certo ou tá errado? Depende. Guarda o sábado para ter um descanso em Deus? Não é pecado. Guarda o sábado, porque se não guardar o sábado vai para o inferno? Heresia de perdição. Tá errado. Então o que é? O que é guardar o sábado? Tradicionalmente, alguns dizem que esse dia do Senhor aqui seria domingo. Até por causa da expressão grega que foi traduzida aqui para dia do Senhor. Mas eu não tenho nenhum subsídio bíblico para dizer que é domingo. Absolutamente nenhum. Nem no significado de cada palavra aqui, nem no contexto, nada. Eu, particularmente, acredito que seja até mais o sábado aqui do que o domingo. Mas também não dá para cravar. Dia do Senhor, o que é isso? Porque dia do Senhor na Bíblia, como eu já disse no Antigo Testamento, pode sim se referir ao sábado, como também o dia escatológico. O dia escatológico aqui é claro que não é. João não está dizendo que se viu lá no dia escatológico de Jesus, não é isso? Mas ele está dizendo que achou-se em espírito no dia do Senhor. Foi um sábado. O Antigo Testamento chama de sábado o dia do Senhor. Domingo. A igreja diz que domingo é um dia especial. A Bíblia não. Então por que a gente se reúne no domingo? Porque domingo vocês não trabalham. Só eu e o Pedro. Vocês vêm só de boa no domingo. É um dia mais acomodativo na nossa cultura para encontrar. É por isso. Eu não chamo o domingo de dia do Senhor de jeito nenhum, porque a Bíblia não chama. Não vejo o domingo como dia do Senhor, tá? E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Trombeta é anúncio. Agora, independente se é sábado ou se é domingo, o que importa é agora.
O que ele vai dizer? Eu ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, anúncio, dizendo. Agora nós temos o destinatário da carta do Apocalipse. A carta do Apocalipse, nós não estamos estudando ela aqui, e nos edifica muito, e vai nos edificar muito. Mas a carta de Apocalipse não foi escrita para a igreja Lagoinha. Ela tem um destinatário. É claro que pegamos ela como palavra de Deus e sim, é para nós. Mas João não escreveu para nós. É para nós porque é palavra de Deus. Mas João escreveu para um público. E o público não foi Lagoinha Mangabeiras. O público foi: o que vês, escreve no livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. As 7 igrejas da Ásia Menor. Onde é a Ásia Menor? Uma província romana. A província romana que Paulo visitou na sua 3ª viagem missionária. Quando Paulo visitou a Ásia Menor, ele estabeleceu-se na cidade de Éfeso. E ali em Éfeso ele ficou por 3 anos. A Bíblia diz, Paulo dizendo em Atos, que na Ásia, ali em Éfeso, ele teve que lutar contra feras. Ele também disse que em Éfeso a dificuldade foi além das suas forças. Foi um dos lugares mais frutíferos de Paulo, mas que mais deram trabalho para Paulo. Onde ele mais foi perseguido. Ô irmão, quanto mais dificuldade, mais Deus pode usar a gente. No lugar mais difícil aí, Deus pode usar a gente. No lugar mais complicado aí, Deus pode usar a gente. Tem gente que mede o ministério nas dificuldades. Assim, não, tá muito difícil, então não é para ser. Talvez é o contrário. João poderia estar falando assim: não, a ilha de Patmos está muito difícil aqui, não é para eu escrever Apocalipse, nada não. É para eu ficar aqui fazendo jogo da velha. Que você sai do ministério para fazer o quê? Nada. É porque está difícil o ministério, eu vou sair do ministério. Para fazer o quê? Para descansar. Você está fugindo da sua responsabilidade que Deus te chamou, você sabe disso. Pega o ministério, irmão, e pega o boi pelo chifre. Não, mas está difícil. Paulo disse, em Éfeso foi além das minhas forças. Em Éfeso eu tive que lutar com feras. Eu gosto dessa ideia. Quanto mais difícil, mais é ali que Deus me quer. Já viu esse negócio? É ali que meu pai me quer. É aqui que meu pai me quer. É em Patmos que seu pai te quer. Não, pastor, está amarrado. Para João não estava amarrado, não. Só para a igreja brasileira de 2024, que só quer sombra e água fresca e prosperar e ser cabeça e não cauda. Não é isso? Aí no 12, voltei-me para ver quem falava comigo. E olha que interessante, vamos acelerar. E voltando, vi 7 candeeiros de ouro, castiçais. Mas eu não vou te explicar isso aqui agora, daqui a pouco eu vou te explicar. Só fica com isso na cabeça. Ele olhou para trás e falou: quem está falando comigo? Aí quando ele foi procurar quem estava falando com ele, ele viu 7 candeeiros de ouro. Números no Apocalipse são simbólicos e demonstram realidade. Mas esse 7 aqui é literal, porque são 7 igrejas. Aí ele viu 7 candeeiros de ouro. Tá. E no meio dos candeeiros, 13, um semelhante a filho do homem. Um semelhante a filho do homem. Essa expressão filho do homem aparece no Antigo Testamento e no Novo. Principalmente no Antigo, em Ezequiel. Quando a Bíblia chama Ezequiel, o profeta, de filho do homem, ela está limitando o profeta. Ela está dizendo, você é apenas filho de um homem. Quando Deus chama Ezequiel de filho do homem, Deus está dizendo para Ezequiel que ele é apenas um profeta, um homem. Mas quando Jesus toma para si esse título no Novo Testamento, a figura muda. Está mostrando a humanidade e a divindade de Jesus. Ele é filho de Deus, mas é homem. É aquilo que nós chamamos de 100% Deus e 100% homem. E é esse filho do homem que João está vendo. Com vestes talares, vestes nobres, vestes de sacerdote, e cingido à altura do peito, e com uma cinta de ouro. Esse estava no meio dos candeeiros. Guarda isso. 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve.
O branco no Apocalipse está apontando para quê? Para a santidade, para a pureza. Então este que João está vendo é com vestes talares, está no meio dos candeeiros e tem total santidade. É o cabelo branco como a neve. Quem que é, irmão? É o apóstolo fulano? É o bispo Beltrano? É Jesus Cristo. Agora perceba comigo, João já tinha caminhado com Jesus 3 anos no seu ministério. João foi testemunha da ressurreição. João viu Jesus ressurreto 40 dias nessa terra. E agora João está vendo Jesus, mais uma vez, glorificado. João viu Jesus no corpo humano, naquele corpo que morreu. E quando ele ressuscitou, ele viu Jesus com o corpo glorificado. E agora ele está vendo Jesus com o corpo glorificado de novo. E nesse exato momento que nós estamos aqui, ele também está vendo Jesus com o corpo glorificado lá no céu. Como será, ou como veremos Jesus glorificado? Um dia também seremos glorificados. Deixaremos esse corpo mortal, falamos disso lá em 1 Coríntios 15. E nos revestiremos de um corpo imortal. Deixaremos este corpo corrupto e nos revestiremos de incorruptibilidade. A doutrina da ressurreição e da glorificação. Como está Jesus agora? Vocês conseguem entender que tem um Deus lá no céu que é homem? 100% Deus, 100% homem? Tem um Deus lá no céu. Nós cremos na Trindade, Pai, Filho e Espírito. O Pai é Espírito. O Espírito é Espírito. Onde começa um, onde termina o outro? Onde cabe um, onde cabe o outro? Existe algum lugar maior do que Deus? Não. Onde Deus está? É uma loucura para a nossa cabeça. Agora, mas vai dar para ver. Veremos o Pai na eternidade? Eu não sei. Paulo chama ele de invisível. Paulo chama ele de invisível e de... esqueci a palavra. É invisível e... Não, Paulo chama ele de invisível. O Evangelho de João diz que ninguém jamais viu a Deus. E Jesus chama ele de Espírito. Então, não sei se veremos o Pai. Mas quem vê a mim vê o Pai. Jesus disse. Veremos Jesus. Como ele é. Alguns sinais aqui. Cabelo branco como a neve. Agora olha, os seus olhos como chama de fogo. O que é essa chama de fogo? É aquilo que tudo sonda, que tudo penetra, que tudo sabe. Ele vê tudo. Ele é onisciente. Você vai ver a partir do capítulo 2 as igrejas. E para quase todas as igrejas ele diz: conheço as tuas obras. Se ele tem os olhos como chama de fogo e é completamente santo, ele pode julgar a todos, porque tudo ele vê e vê de forma correta. Nas igrejas ele vai dizer: conheço as tuas obras. Se chegar um visitante aqui e tiver uma impressão desta igreja, ele pode estar errado. O membro desta igreja pode estar errado com a impressão que ele tem desta igreja, ele pode estar errado. O pastor desta igreja pode ter uma impressão errada desta igreja, mas Jesus não. Jesus para a igreja de Sardes falou assim: olha, vocês têm fama de que está vivo, mas vocês estão mortos há muito tempo. Já morreram há muito tempo. Os moradores de Sardes acham que vocês estão vivos. Eu não acho, não, eu tenho certeza, estão mortos. Essa turmazinha aí da internet que fica assim: não pode criticar a igreja, não. Como é que elas fazem com o Apocalipse? A igreja de Éfeso não tem verdadeiro amor lá dentro. A igreja de Pérgamo aceita Balaão e Nicolaíta, Jesus está criticando. A igreja de Tiatira aceita a falsa profetisa, Jezabel. Sardes acha que está vivo, está morto. Laodiceia, palavras do Senhor Jesus Cristo. É uma igreja desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Só a igreja de Esmirna e de Filadélfia que recebem apenas elogio. E por que Jesus fez tudo isso? Aqui, ó, seus olhos como chama de fogo.
Os worshipeiros de plantão aí gostam de cantar assim: tem fogo nos olhos, eu não imaginava. E tem olho, tem olhos, tem fogo nos olhos mesmo. Só que isso é para sondar, é para ver tudo e enxergar tudo. Sabe aquela historinha do lobo mau? O lobo mau é assim: para que esses olhos tão grandes? É para te enxergar melhor. Para que esse fogo tão grande nos olhos? É para penetrar o seu coração e saber as mazelas que tem dentro. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prove e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então está aqui na igreja, mas ele sabe como é que você está em casa. Está aqui na igreja, mas ele sabe o que você está pensando aí agorinha. Agorinha. Quem falou assim? Agorinha. Ele sabe o que você vai fazer quando sair daqui. Porque no olho dele tem fogo. Ele sabe o que você fez antes de chegar aqui. No olho dele tem fogo. Ele sonda. Está me enganando? Pode continuar me enganando. Está enganando o marido? Pode continuar enganando. Está enganando o irmão? Pode continuar enganando. Ele está vendo, hein? Ele tem fogo nos olhos. E os pés? Os pés no 15. Semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Sabe o que é bronze nos pés aqui? Bronze polido nos pés? Ele pisa. Escuta, se ele passeia no meio dos candeeiros e sonda tudo, ele também pode julgar. Ele também pode ser autoridade. E a voz? A voz é como de muitas águas. Autoridade. Esse negócio de, pastor, não sei se Deus falou comigo, falou não. Pastor, eu não sei se é Deus. Então não é não. Quando é Deus é como muitas águas. Como é Deus, quando é Deus, é incontestável. A voz dele é como de muitas águas. E na mão, o que ele tinha na mão? 16. Tinha na mão direita 7 estrelas. Então ele passeia pelos candeeiros e na mão ele tem 7 estrelas. E olha o que sai da boca. Da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. É a palavra de Deus. E o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ele não está vendo o Joãozinho da esquina não, irmão. Ele está vendo Jesus glorificado. E Jesus glorificado, ele está dizendo, na boca está saindo uma espada afiada. É a palavra de Deus, corta para um lado e corta para o outro, irmão. Palavra de Deus exorta, mas também consola. Por que são essas 7 estrelas? Não, daqui a pouco. Eu não falei o que ainda não. O candeeiro e as 7 estrelas, fica aí, daqui a pouco nós vamos falar. Escuta, a palavra de Deus que sai da boca de Cristo é o verbo, ele é o verbo. E essa palavra, ela te consola, mas ela também te fere, te machuca. A palavra de Deus, irmão, pode te levar lá para as alturas, mas também te joga. Ela te mostra que é filho de Deus você, mas também te mostra o tanto que você precisa consertar e arrepender. Ou alguém aqui não precisa mais arrepender? Já chegou no nível de não pecar mais? Outro dia eu escutei um irmão falando assim, num programa que a gente estava, falou assim, é possível viver sem pecar. Aí eu falei assim, mas como? Me explica. Aí foi explicando. Aí eu falei assim, tá, então é possível você chegar para Jesus e falar assim, Jesus, aquela oração que o Senhor nos ensinou, perdoe as nossas dívidas, eu não preciso mais, porque eu não peco mais. Isso é impossível. Nós ainda estamos com corpos corruptíveis, mas não vivemos na prática do pecado. Se vivemos na prática do pecado, não somos crentes. Simples assim, vem com papo furado não. Mas eu gosto da Bíblia. Gostar da Bíblia não te faz crente. Mas eu gosto dos irmãos. Gostar dos irmãos não te faz crente. Mas eu me sinto bem ali. Você não tem que se sentir bem aqui, você tem que se sentir confrontado aqui, arrebentado, quebrantado e depois bem. A palavra de Deus tem esse poder. Graças a Deus por isso. A palavra de Deus, ela te
leva para um lugar de colo, mas também ela te leva para a casa do oleiro. E nós já falamos aqui sobre casa do oleiro. É a palavra afiada de dois gumes. E o rosto? O rosto brilha como o sol na sua força, é o esplendor de Deus. Lá em Apocalipse 21, quando chegarmos, veremos que no novo céu e nova terra, na eternidade, não precisaremos do sol, nem da lua, porque ele brilha, porque é a luz do mundo. Ele disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Irmãos, o sol foi criado no quarto dia, mas desde o primeiro já havia luz. Você acha que o sol é uma estrela grande? É, dependendo do referencial. Eu acho que quase tudo na vida depende do referencial. Diante de nós aqui, o sol clareia esse mundo inteiro. Ué. Mas e diante de Deus? Diante de Deus, ele é poeira, palha, mas ele é aquilo que você não precisa. Aquilo que você não precisa é o quê? Inútil. Mas é outra palavra também. Superficial? É, alguma coisa assim. Ele é, você pode não ter. Dispensável? É, desnecessário, dispensável, tudo isso. Ainda não é a palavra. Você entende? Não chegou. Não é esse. Ele criou o cosmos, né? Ele criou as estrelas e deu às estrelas o nome a cada um. E chama pelo nome. Né? E então, assim, a referência que eu tenho é que se ele escolheu a Terra para mandar o seu filho, então nós somos muito privilegiados em todo o cosmos. Sim. E outra coisa. Talvez irrelevante. Dispensável, acho que é a palavra. Irrelevante, dispensável. 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 Diante de Deus, o sol é dispensável. Como o Bernardo falou, você consegue imaginar que o universo conhecido pela ciência tem 90 bilhões de anos-luz? 90 bilhões de anos-luz. O que é isso? O que significa? Que se você viajar na velocidade da luz, qual que é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Se você viajar na velocidade da luz, você vai demorar 90 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo conhecido. Logo ali, como diria os meninos. E desse universo conhecido, creio eu e tenho absoluta certeza, de que só neste pequeno planeta Terra é que existem seres humanos, vida, nesse sentido aqui. Agora, Jesus é maior do que tudo isso. Ele é o criador de tudo isso. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Alguém aqui acredita que nós somos frutos do evolucionismo? Todo mundo aqui é criacionista. Alguém aqui tem um zobacá? Irmãos, que mente! É por isso que Paulo diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro para que ele fosse restituído? A resposta é: ninguém. Então a conclusão é: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Não precisa de sol, ele brilha. Aleluia. 17. Irmão, diante desse Deus, tem crente hoje achando que pode determinar, que pode mandar, que pode exigir. E João, que diferente de nós era crente de verdade. 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Como é que fica em pé diante de tamanha santidade, beleza e grandeza e esplendor? João disse: quando eu o vi, João, que já tinha andado com ele 3 anos, que já tinha visto ele glorificado 40 dias, quando o viu, caiu como morto. Esse negócio de, é porque eu chamo Deus de brother, é porque eu tenho intimidade com ele. Eu tenho intimidade com ele. Eu chego chutando, na sala do trono, pondo o pé no sofá, porque é meu papai.
João, que é muito mais íntimo de Deus do que você, quando viu Jesus, caiu como morto. Igual Isaías. Isaías, que caiu como morto e disse: ai de mim, eu sou um homem de impuros lábios. Você está achando que Deus é quem? Suas negas? Não é não. Ele é Deus Todo-Poderoso. Vi Jesus cair como morto. Só que olha o que ele diz para um discípulo. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas. Como vamos temer se esse ser todo-poderoso está ao nosso lado? Ele não está contra nós. Se você é ímpio aqui, se você não reconheceu Jesus ainda, ele está contra você. Ele vai te julgar. Mas se todo mundo aqui é crente, ele está ao nosso favor. Olha isso, irmãos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, quem será por nós? Ninguém. Quem comigo não acha um espalho. Irmãos, presta atenção. Não temas. Jesus está ao nosso lado. O Criador de todas as coisas está ao nosso lado. Não temas, meu filho, não temas. Não tem uma música assim? Diante do trono? Não temas, meu filho, não temas. Está difícil demais, mas ele está do seu lado. Está complicado, mas ele está do seu lado. Está doloroso, mas ele está do seu lado. Ele só está te dizendo: não temas. Por que não temas? Porque eu sou o primeiro e o último. No versículo 7, ou melhor, no versículo 8, há um grande debate sobre quem é este aqui, se é o pai ou se é o filho. Parece-me o pai. Não, perdão, me parece o filho, falei errado. Me parece o filho, por quê? Porque o 7 diz: esse que vem com as nuvens, e todo olho verá. Esse diz: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Mas por causa dessa construção, o Senhor Deus, muitos dizem que aqui seria o pai. Só que no 17 não há como negar que é o filho. Por que eu estou explicando isso? Porque tem gente que diz que Jesus não é Deus. E se crê que Jesus não é Deus, eles dizem que no 7 e no 8 é a pessoa do pai que está falando. Só que olha o 17, vê se é Jesus ou não é. Ó, não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Quem é que teve morto e tornou a viver, irmão? Mas esse Jesus está dizendo: eu sou o primeiro e o último. Não é o pai, é Jesus. Jesus é Deus. Não adianta judeuzinho ficar negando que Jesus é Deus aí, não. Não adianta teólogo liberal ficar dizendo que Jesus não é Deus, não. A Bíblia mostra que Jesus é Deus. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Em João 8,58 ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira. Aleluia. João disse em 1 João 5,20, o mesmo João que escreveu o Apocalipse: este é Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é Deus. O Pai também é Deus. O Espírito Santo é Deus. Como resolve isso? Trindade. Não tem outro caminho. Os judeus e os muçulmanos nos chamam de politeístas. Dizem que nós adoramos mais de um Deus. Não, nós somos monoteístas. Só acreditamos em um único Deus verdadeiro. Mas a Bíblia me aponta 3 pessoas nesse Deus. O que eu posso fazer? Só posso aceitá-lo. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele esteve morto, mas tornou a viver. Agora, no 18 ele diz, né? Isso que eu acabei de falar. E olha o que ele diz também no 18. E tenho as chaves da morte e do inferno. Presta atenção aqui. Tomo a chave da mão do diabo. Quem lembra dessa? E o inferno tremer, e o inferno ceder. Ó Satanás, tu venceste, e até hoje tu treme, Jesus já venceu. Vocês já ouviram a história? Tem uma do Diante do Trono que é assim também, que fala que
Jesus foi lá no inferno, o inferno em festa todo. Como é que é possível? Tentaram ver, não é? Acharam ter vencido e derrotado o Salvador. Então, um negócio assim, nessa música eu esqueci a letra, mas a música fala que ele foi lá, né, no inferno e tomou a chave da mão do diabo. Não, irmão. Não tem isso na Bíblia. Não tem isso na Bíblia. Então eu entendi errado. Repete, perdão. Vou repetir. Eu vou repetir aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui. Tá valendo uma coisa aqui. Eu não sei nem o que é, mas eu concordo. Escuta, estou te falando que as pessoas dizem que Jesus foi lá no inferno e tomou a chave da mão do diabo. Isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia é: eu tenho a chave da morte e do inferno. É isso que tem na Bíblia. O que é morte? É o estado, separação. O que é inferno? Aqui a palavra é Hades, local. Então o que Jesus está dizendo não é que ele foi lá no inferno e pegou chave da mão do diabo. Que chave que diabo tem? O que Jesus fez foi, nesse texto, mostrar a autoridade que ele tem diante do inferno. Não é Satanás que manda no inferno, não, irmão. Quem manda no inferno é Deus. É Deus que manda no inferno. Quando chegarmos em Apocalipse capítulo 14, nós veremos um símbolo do que é o inferno. Vocês vão ver o que é o inferno. Agora, não é diabo que manda lá, não. Quando chegarmos no Apocalipse 20, veremos que o diabo será lançado no inferno para sofrer, para pagar. Não tem esse negócio de diabo com tridente, alfinetando os outros. Ele estará lá pagando pela sua desobediência eterna no céu. 1 Timóteo 3,6 diz que o pecado de Satanás foi a soberba. Se Ezequiel 28 estiver falando de Satanás, porque claramente é uma profecia contra o rei de Tiro, mas se estiver falando de Satanás também, a ideia é que ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Então talvez essa seja a soberba de Satanás, mas não dá para afirmar. 1 Timóteo 3,6, soberba, dá para afirmar. Ser semelhante ao Altíssimo, uma possibilidade. Agora, ele tem a chave da morte, do estado, da separação. Existem mortes na Bíblia. A morte física, que é a separação da sua parte material e da imaterial. A morte espiritual, que é a separação de um homem com Deus. E a morte eterna, que é a separação definitiva entre uma pessoa e Deus. O lago de fogo e enxofre. O próprio Apocalipse chama, a saber, a segunda morte. Eu sempre me embanano quando eu falo isso, mas deixa eu ver se eu vou conseguir. Aquele que nasce duas vezes, morre só uma. Aquele que nasce duas vezes, morre só uma. E aquele que nasce só uma vez, morre duas. Nasci duas vezes, nasci da minha mamãe e nasci de novo. Vou morrer só fisicamente. Se eu nasço só da mamãe e não nasço de novo, não arrependo dos pecados, não converto, eu vou morrer fisicamente e vou morrer eternamente. Ele tem a chave da morte e do inferno. Foi lá pegar, não. A chave já está na mão dele. Aleluia. Agora, eu não sei se você lembra de 2 semanas atrás, quando nós fizemos a introdução do Apocalipse, que eu disse que eu vou ler o Apocalipse com vocês de forma preterista e futurista. Ou seja, pretérito, primeiro século. Tem que fazer sentido esse texto no primeiro século. Tem que fazer sentido para os primeiros leitores. A carta foi escrita para 7 igrejas da Ásia Menor. Essas igrejas existiam, está aqui, é histórico. Só que também futurista, porque nem tudo se cumpriu e ainda falta coisa a se cumprir, eu falei isso. E a prova está no 19. Olha o 19. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são. No momento, aquilo que estava acontecendo nos dias de João. Agora, o texto continua. E as que hão de acontecer depois destas. Então é preterismo, mas também futurismo. Não vamos excluir uma das duas, vamos ficar com as duas e sermos maduros. Um exemplo disso aqui é quando chegarmos no capítulo 17.
sobre a grande meretriz, sobre Roma. Não tem como negar que o texto está falando de Roma no século, mas que nos dá a ideia de algo futuro. Aquele que a gente desconsidera relativista? Não, idealismo. É porque são 4 possibilidades de interpretação escatológica, não, do Apocalipse. Preterismo, que tudo aconteceu no primeiro século. Futurismo, que do capítulo 4 para frente, tudo ainda vai acontecer. Idealismo, que é só no campo das ideias. E historicismo, que não tem uma data definida para o cumprimento das profecias. Vai se cumprindo ao longo da história. É um problema também. Os reformadores, por exemplo, aí é a área do Vitor, né? História da igreja. Os reformadores sempre atribuíam ao papado como se ele fosse a besta e o anticristo. Por quê? Porque era aquilo que eles viviam no momento, mas não tem como. Passou muito tempo e não foi. Então aí fica assim, o político hoje, o Macron é o anticristo. Aí o Trump ganhou, o Trump é o anticristo. Aí o Lula ganhou, o Lula é o anticristo. Aí o Bolsonaro ganhou, o Bolsonaro é o Cristo. Vigia. A turma fala. Nós só temos um Cristo. Nós só temos um Cristo. É Jesus. É Jesus. Então cuidado para não ficar colocando personagens históricos ou da sua atualidade no Apocalipse. Cuidado com isso. Tem o passado, primeiro século, mas também tem o futuro. As coisas que vistes e as que são. E as que hão de acontecer depois dessas. Aí a Giovana falou assim, mas eu não sei quem que são os anjos, quem que são os candeeiros. Está no 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Guarda isso para quando chegarmos em Apocalipse capítulo 11. Guarde essa expressão. Candeeiro é igreja. Lá no capítulo 11 você vai precisar disso. Agora, olha que interessante, Jesus está dizendo que as estrelas que ele tem na mão são os anjos da igreja. O que é anjo? A palavra anjo, mensageiro. Cada carta do Apocalipse, no capítulo 2 e 3, ele vai dizer assim, ao anjo da igreja escreve, ao anjo da igreja escreve. Quem é esse mensageiro da igreja? É o líder da igreja, é o pastor da igreja. Não é anjo no sentido de, o pastor é um anjinho. Pastor, você é um anjinho. Não. O pastor é o mensageiro da igreja. Então o que o texto está dizendo é, Jesus tem os mensageiros da igreja na mão. Não é pastor que manda na igreja, é Jesus. Não é pastor que decide futuro de igreja, é Jesus. Às vezes parece que a gente perdeu o controle. Às vezes parece que está um caos e uma confusão, uma bagunça. E os homens são errantes, os homens são falhos, e os homens causam sim bagunça no nosso meio. Mas por trás disso tudo, Jesus tem todos eles nas mãos. E a Bíblia diz, irmão, que o juízo começa na casa de Deus. Existem 6 coisas que Deus detesta e a 7ª ele abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos com sangue inocente, coração com projetos iníquos, pés que correm para fazer maldade, aqueles que tramam contra o irmão, e aquilo que ele detesta é o que semeia discórdia entre os irmãos. Ele não perdeu o controle, por quê? Porque ele tem os pastores das igrejas nas mãos. E é uma responsabilidade muito grande, seja de 10 membros, de 100 membros, de 200 membros, de 1000 membros, pastorear uma igreja, porque nós não estamos tratando com coisa nossa. Se você abre uma empresa, irmão, faz da sua empresa o que você quiser. Se você abre um CNPJ e vai lá e você é o presidente lá, faz o que você quiser para lá, irmão. Mas na igreja é diferente. Que a igreja tem dono e não é o pastor. Vocês não são nossos, vocês são de Jesus. A palavra que nós estamos pregando não é nossa, a palavra é de Jesus. Tudo que fazemos aqui não é para nós, é para Jesus. E quem estiver fazendo para si, vai se ver com Deus. Ele tem nas mãos os pastores das igrejas. Agora, e o texto continua, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, Jesus passeava e caminhava por meio das igrejas, é por isso que ele podia sondar.
Ele tem os pastores das igrejas nas mãos e ainda caminha por meio da igreja. Quem é da época do louvor assim, ó? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. É exatamente esse versículo. É o versículo 12, perdão. É o versículo 13 junto com o versículo 20. Jesus no meio dos candeeiros, passeando. Só que esse negócio de Jesus no meio dos candeeiros, alguns ficam assim, Jesus está aqui, Jesus, então me dá minha bênção. Me dá minha vitória, Jesus está aqui, me dá minha vitória. Mas o texto mostra para nós, a partir do capítulo 2, semana que vem, que Jesus no meio dos candeeiros é Jesus percebendo os erros dos candeeiros. Onipresença. É Jesus apontando onde a igreja está errando. Nós precisamos pedir a Jesus, caminha no nosso meio. E vai limpando, vai tirando, vai podando, vai consertando. Caminha no nosso meio, Senhor. Vem com o seu pé como bronze de latão reluzente. Vem com da sua boca saindo uma espada afiada. Vem com os seus cabelos brancos como a neve. Vem com os seus olhos como chama de fogo. Vem, Senhor, e vai consertando tudo que está errado no nosso meio. Faz isso em mim, a começar por mim, a começar por cada irmão. Porque está cheio de problema na igreja, mas os problemas não estão aqui, ó. Os problemas da igreja estão aqui? Os problemas da igreja estão aqui não, ó. Deixa eu mostrar onde é que está o problema da igreja aqui, ó. O problema da igreja está aqui, o problema da igreja está aqui, o problema da igreja está aqui, o problema da igreja está aqui. É a gente. O problema da igreja está na parede, não. Isso aqui vai pintar, né, Pedro? Vai pintar esses dias, né? Nós vamos pintar aqui, fazer uma obrinha aqui para vocês, vai ficar lindo. Né, Eustáquio? Esperando o Eustáquio e o João resolver a vida deles, para ver se a gente começa. Mas... a culpa é do João, Esperar, o João vai fazer uma viagenzinha agora. Quando ele voltar, né, João? Escuta. O problema não está aqui, não. O problema está aí. Pode falar mesmo. Pastor, mas aqui não fala que o senhor passeava no meio da igreja. Como que fala que a igreja, nós somos a igreja. Se a gente não está aqui, como que ele já estava aqui? Não, mas na verdade são as 7 igrejas da Ásia Menor. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, do versículo 11. Porque a partir do capítulo 2, Jesus vai dar o diagnóstico de cada uma dessas igrejas. Eu estou aplicando a nós. O texto está falando das igrejas da Ásia Menor. E agora eu estou aplicando esse texto a nós, dizendo que ele também está no nosso meio, sondando as nossas igrejas. Da mesma forma que ele fez no primeiro século. Entendeu? Também porque tudo que é visto nessas, como citado na referência, é o que acontece na igreja. Exatamente, exatamente. Tem muitos erros, e aí a partir da semana que vem você não pode faltar, por quê? Porque nós precisamos tirar os erros dessa igreja aqui. Tem muito erro nessa igreja Lagoinha Mangabeiras aqui, tem muito. Eu sempre falo, vamos ver com qual a gente parece mais. Com a Esmirna eu sei que não, porque a Esmirna só recebe elogio. Com Filadélfia eu sei que não, porque Filadélfia só recebe elogio. E talvez sejamos Laodiceia, a pior. Ah, pastor, então eu vou voltar aqui não. É um problema a menos, mas eu acho que você deve voltar. Se você sair da igreja é um problema a menos para nós, mas eu acho que você não deve desistir da igreja. Não desista da igreja, continue. Porque nós vamos limpar um ao outro aqui. É um limpando o outro, é um podando o outro, é um corrigindo o outro, é um exortando o outro. E quem não gosta de correção, irmão, é rebelde, tem que sair mesmo. Agora, quem gosta de ser podado, aí é crente. Crente. Aí já entendeu assim, não, peraí, eu preciso consertar mesmo, é verdade. Eu não sou essa última bolacha do pacote que eu estou achando que eu sou mesmo, não. Eu não sou esse perfeitinho que eu estou achando que eu sou mesmo, não. Me corrige, Senhor. A Bíblia diz que Deus açoita o filho que ama. João 15, ele está podando. Ele está podando a gente. Cada um aqui precisa ser podado em uma área. Cada um aqui precisa melhorar em uma área. E a gente está sendo, como a Bíblia diz, Efésios 4, aperfeiçoado. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Até quando, pastor? Até o dia de Cristo. Não tem jeito. Ou então até a morte. Até a morte ou então até o dia de Cristo. Não tem jeito. Não tem jeito.
Amém? Então, quarta-feira que vem, a gente começa com as igrejas. A primeira aqui é a de Éfeso, a capital. Começa com a capital. Começa na matriz. Com certo já é na matriz primeiro, depois vai para as outras. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar? Seus olhos fechados. Ora para uma vez, por gentileza.